Meus irmãos da paz do Senhor, boa tarde a todos. Amém. Boa tarde. Vamos orar para dar início à aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, Pai, louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é Deus. Acima de tudo e de todos está o Senhor. Quero, Pai, entregar, Pai, esta aula na palma de Tuas mãos, em Teus cuidados. Faça, Pai, uma aula, Pai, ser sobrenatural com as outras. Fale os nossos corações. Que o Senhor possa guardar, Pai, aqueles, meu Pai, que estão a caminho, aqueles que já chegaram, aqueles, meu Pai, que não vão vir por motivo de resfriado, por motivo, o Senhor sabe qual é. Então, tome cada um na palma de Tuas mãos, guardando, Pai, e protegendo. Nos revela, Pai, o Teu Espírito por trás da letra, que possamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações. Fique conosco e nos dê uma aula abençoada, assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Abate, Senhor. Nós paramos na página 260. 3.2 Características peculiares dos 4 evangelhos. Para vocês acharem aí. Qual página? Página 260. Acharam aí? Sim. A gente vai dando um segmental enquanto o pessoal vai chegando. Diz assim: características peculiares dos 4 evangelhos. Quem compara os 4 evangelhos percebe logo que os primeiros 3 são semelhantes e por isso são chamados de sinópticos. Os sinópticos e João são distintos nos seguintes aspectos: 1. Pluralidade. Podemos ter um evangelho nas Escrituras e isso poderia ser satisfatório. Contudo, Deus quis que fosse 4. Esta pluralidade tem sua razão de ser o seu objetivo. Um dos motivos nos parece ser o valor do número de testemunhas, pois, de acordo com a lei mosaica, o número de testemunhas é importante na determinação da veracidade de um fato. Abram aí, por favor, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 6. Acharam aí? Amém? Diz assim, ó, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Na lei mosaica, um assunto só tinha veracidade se 2 ou 3 testemunhas afirmassem o fato. Por isso que no Apocalipse serão 2 testemunhas, para poder afirmar o fato. Ok? Apostila. O mesmo princípio é utilizado por Cristo em Mateus 18, versículo 16. Vamos ler também. Mateus 18, versículo 16. Sim. Diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Você entendeu a soma aqui? Olha só.
Mas se não te ouvir, leva ainda um ou dois. Um foi, com mais um dá quanto? 2. Com mais dois dá quanto? 4. 3. 3. 3, entendeu? Tipo, a senhora foi. A senhora levou mais um dá quanto? 2. A senhora levou mais um dá quanto? 3. Na boca de 2 ou 3 testemunhas. Pegaram isso aí? Por isso que no Apocalipse serão 2 testemunhas, não um só, mas 2 testemunhas. Para confirmar a palavra, para confirmar a veracidade dos fatos revelatórios acerca de Cristo Jesus. Ok? Vamos lá, apostila. Assim era importante que 2 ou 3 testemunhas dessem testemunho sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Alguns escritores dos evangelhos podem não ter sido testemunhas oculares dos fatos ali narrados. Entretanto, escreveram o que as testemunhas disseram. A pluralidade dos evangelhos é também valiosa por nos apresentar a mesma história vista sob ângulos diferentes. Tá? Vamos lá, gente. Isso aqui eu acho que eu já passei, mas se eu não passei, já fica gravado. O que significa sinóptico ou sinótico, tá? Porque no grego, gente, isso aqui fica mudo, tá? No português que a gente tem, aliás, no grego koiné, o P não existe, né? No nosso dialeto português, na gramática, a gente tem como P mudo, tá? Então, você lendo sinótico ou sinóptico, tá valendo do mesmo jeito, ok? O que significa isso? Visão conjunta de um fato, uma história ou um acontecimento. Isso é sinótico, tá? É visão conjunta de um fato, uma história ou um acontecimento. Tá? Mesma coisa está Jéssica, Samantha e Luciana em um determinado lugar e elas vão escrever conforme for o dia. Você vai escrever de um jeito, ela vai escrever de um jeito e ela vai escrever de um jeito. Vai ter coisas que as duas vão combinar. Mas vai ter coisas que a Luciana vai colocar que as duas não vão colocar. Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Tá? João ele vai para outro caminho. João ele é mais autêntico. Ele escreve coisas que ninguém escreveu. Tá? Como o primeiro milagre de Jesus, João 2, como João 5, o paralítico no tanque de Betesda, como o cego de nascença, João 9, como Lázaro voltar à vida, João 11. Então essas coisas assim João escreve e os demais não escrevem. Somente João narra esses episódios ali. Tá? Desses 3 aqui, gente, quantos andaram com Jesus? Mateus. Oh, gente, pelo amor de Deus! Quantos? Quantos? Vou melhorar a pergunta. Vou perguntar para cada um. Ó, quantos desses aqui eram apóstolos, Luciano? Marcos e Lucas. Samantha? Mateus e Marcos. Mateus e Marcos. Eu esqueci, eu sabia. Marcos e Lucas. Mateus. Vou parar até por aqui, Mateus. Ah, mas só ele cantou com Jesus. Somente esse aqui. Ah, não, Marcos é aquele Do cântaro. Do cântaro, Marcos é do cântaro. Mandou com Jesus. Somente esse Mateus aqui cantou. foi um dos apóstolos, entendeu? Marcos é aquele do cântaro, bom lembrado. Marcos é aquele que foi envolto no lençol, aonde foi feita a última ceia, foi na casa de João Marcos, que a mãe dele é Maria, o nome dele é João Marcos, tá?
Aí, bom lembrar também. Mas viu que eu já dei isso na aula passada e vocês esqueceram. Agora vocês não vão esquecer mais. Mateus foi o único. Eu já sabia, Marcos. Eu Não segurei. chegou até- Me perdoa, me perdoa. Eu devia ter chegado até aí, gente. Aí pegou eu, né? Me perdoa. Não, esquece mesmo, a gente esquece. Mas aí eu falando de novo, você vai já pega. Foi na aula passada, não. Retrasado. Retrasado. Aula passada não Retrasado. tava. Essa não tava. Ele foi o único que andou. E eu Isso. lembro, só Deus, só não lembrava. Tirou onda. Ó, isso aqui, ó. Esse aqui foi apóstolo, O único, escreve ele. ó. Ó, apóstolo. Ó, Marcos foi moço de Pedro. Ele foi um dos apóstolos, pastor, ele foi o único apóstolo. Um, dois, tá? Daqui, aqui ele é o único apóstolo, entendeu? Não, tá. Entendi. Mas ele é um dos 12. Um, dois, né? Melhor escrever melhor, né? É porque eu escrevi aqui, um, dois, aí Tá. alguém falou um, aí eu Botar um dos 12. compliquei. Mas eu botei um dos apóstolos. 2, 12. Apóstolo. Fica melhor. Aí agora fica melhor. Da outra vez o senhor falou sobre. Tinha João incluído, não tinha? Tinha. Outra vez. Aí ele falou Tinha. Mateus, João falou Lucas. Aí você se confundiu, que Aí eram os eu dois. confundi agora. Isso. Não era Marcos, era João. Tá? Porque dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente apóstolo é Mateus e João. Por isso que eu me enrolei também. Foi tipo uma charadinha, entendeu? Exatamente, se tu pegou mais. Ó, foi moço de Pedro. Porque Pedro ditou os acontecimentos para ele. Esse evangelho aqui tinha que ser evangelho de Pedro, não de Marcos. Mas Marcos que escreveu, então o evangelho seguindo escreveu Marcos. Mas quem ditou para Marcos foi Pedro. Agora Lucas, ó, foi o médico. Dá para entender que é cuidar aqui? Cuidado. Marina, Yara, mãezinha. Cuidar. Pedir você, por favor, para colocar no silencioso ou vibracom, por favor.
questão de colocar que Lucas é grego, tá, gente? Senão vocês podem confundir, como ele estudou no Egito, vocês possam achar que ele é egípcio. Não é, tá? Ele é grego. O único dos autores da Bíblia, dos 40 autores que a Bíblia tem, que não é judeu, é Lucas. Os demais, todos eles são judeus. Somente Lucas que não. Lucas escreve o que Paulo ditou para ele. Tá? Do Segundo Testamento. Oi? Isso é do Segundo Testamento. No Novo Testamento. Tá? Lucas escreve o que Paulo ditou para ele, porém, ele como médico, ele faz serviço de historiador. Tá? Ele pesquisa, ele corre atrás de fatos, de fundamentos, ou seja, ele entrevista Pedro, ele entrevista os outros, ele vai em Betânia, ele vai em Cesareia, ele vai em Naim, então ele vai em diversos lugares para saber como o fato aconteceu. Então ele faz serviço de historiador. Vou até botar aqui embaixo. Embora seja médico, Muito bonito. Depois de foto é o quê? filantropia. Filantropia. Depois que eu apagar o quadro, eu vou escrever o que significa filantropia para vocês. Tá dando pra ler atrás direitinho?
Pra mim tá muito novo. Então a senhora tem que passar pra frente. Senta mais ou menos aqui, ó. Senta aqui. Senta aqui, ó. Esse meizinho aqui, ó. Já não tirei, ó. Tá bem. Interessante, enquanto Lucas está cuidando dos ferimentos de Paulo, Paulo aproveita para falar de Jesus para Mesmo ele. ferido, fala de Jesus Meu para Deus, que coisa Lucas. linda. A maioria das cartas que Paulo escreveu, Paulo está preso por trás da grade e ele dita para alguém escrever do lado de fora. Principalmente a carta à igreja de Roma. Ele está preso, por trás das grades ele escreve, aliás, ele dita, Técio escreve e depois outra mulher, por nome de Clebe, vai levar a carta. Mas nesse relato aqui é interessante que mesmo ele ferido por fora, porém o seu espírito estava ileso. Mesmo assim ele transmite ainda as boas novas para Lucas. Só estou esperando você escrever e depois dar seguimento, gente. E Lucas, pastor, se converteu através de Paulo? Sim, através de Paulo. Foi Paulo que ganhou Lucas. Aí Lucas, muito encantado com o que Paulo falou, ele faz o serviço de historiador, pesquisando os fatos, percorrendo os caminhos que Jesus percorreu, para poder colher fatos, historicidade, acontecimentos, e destina a sua escrita ao seu amigo Teófilo, que lhe patrocinou. Entendeu? Portanto, Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Aí Lucas vai começar o Atos dos Apóstolos assim, ó. Olha que interessante. Enquanto eles vão escrevendo, a gente vai teologizando. Vamos lá. Ó. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele está falando do evangelho que ele escreveu, o evangelho que traz o seu nome. Aí vai dizer, até no dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas e testemunhos. Então ele escreveu o que ele pesquisou, mas ele escreveu, não só guardou notícia para ele, escreveu para o seu amigo Teófilo, que o patrocinou também. Falta quem terminar aí. Isso, fez um brilhante para o historiador. Poderia ter um evangelho só. Poderia. Só que, como a gente lê no Deuteronômio 17, versículo 6, na boca de 2 ou 3 testemunhas para poder validar um acontecimento. Por isso que quando Jesus ressuscita, o povo de Roma tenta comprar 2 soldados falando que os discípulos vieram e levaram o corpo dele. Entendeu? Para poder burlar o que tange a ressurreição. Jesus. Bom cochilo? Vamos. Bota a postura dele assim, ó. Vejo não. Eu dizer que não vejo não. A gente parou, a gente parou. Assim era importante, acho que era. Isso depois de Mateus 18, 16. Enquanto o pessoal está terminando de escrever, a gente vai dar um segmento aqui, tá? Vamos lá. Eu vou ficar de lado aqui para não atrapalhar ninguém. Vamos lá. Assim,
era importante que 2 ou 3 testemunhos dessem testemunho sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Alguns escritores do Evangelho podem não ter sido testemunhas oculares dos fatos ali narrados, entretanto escreveram o que as testemunhas disseram. A pluralidade dos evangelhos é também valiosa por nos apresentar a mesma história vista sob ângulos diferentes. Objetividade. Os evangelhos foram escritos tendo-se em vista um objetivo definido: anunciar boas novas de salvação. Por esta causa, os escritores não se dedicaram a registrar pormenores da vida de Cristo, sua infância, seus hábitos diários, seu trabalho na carpintaria e etc. Eles se limitaram a mencionar a origem de Cristo, humana e divina, seu ministério, ensinamentos e milagres, sua morte, ressurreição e ascensão. Uma grande parte de cada evangelho se dedica a narrar os fatos da última semana do ministério de Cristo. Cifra João 21, versículo 25. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 25. João 21, versículo 25. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, ou seja, muitas coisas que Jesus fez, muitas, não estão registradas aqui na Bíblia. Senão não dá. Ivan tinha que andar com um carrinho de mão com. Entendeu? Não tem nem como. Então, presumo eu, o Espírito Santo quis que as partes mais importantes que nós precisávamos para estarmos aqui hoje está registrado ali. Isso de forma resumida. Por isso, quando eu falo assim, foi na última ou penúltima aula que eu disse assim, gente, canonizado. Biblicamente, Jesus escreveu 40, ditou, falou, proferiu 40 parábolas. Canonizado. Foi mais? Eu tenho por mim que sim. Porque eu tenho por mim que não foi só esses milagres que Jesus fez que estão registrados aqui, que ele fez muito mais, gente. Porém, registrados são esses. Então nunca se deve afirmar, Jesus só fez esse. Não. Registrado só foram esses. Nem pode dar exato, né? Não. Isso é uma regra da hermenêutica, não pode dar exato. Até mesmo a data, sempre aproximando. Entendeu? Vamos prosseguir? 3. Ordem. Não tirar nem acrescentar. Isso aí. Boa, Iago. 3. Ordem. Os livros. Já escreveu assim? Não, ainda não, né? Os livros não se encontram dispostos em Os livros não se encontram dispostos em nossas Bíblias na mesma ordem em que foram escritos. Além disso, os próprios fatos narrados não seguem ordem cronológica, principalmente no livro de Mateus. Isso aí, irmão, isso aí eu já vi muita gente falhar, errar por causa disso. Eles vão pegar Mateus 14 e acham que Mateus 13 é acontecimento que aconteceu antes de Mateus 14. Entendeu? Aí eles pegam Mateus 13 como um contexto, sendo que não tem nada a ver com Mateus 14. Então isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou colocar aqui depois uma Bíblia para vocês comprarem, que ela está em ordem cronológica. Para vocês vai ser fundamental. Todos os fatos em ordem cronológica. Tá? Então, exemplo, quer ver? Vou dar exemplo para vocês entenderem. Vamos lá. Marcos 4. Vamos lá, Marcos 4. Está aqui aberto. Deixa eu... Isso, Marcos 4. Já todos abrindo, Marcos 4.
Abre aí. Todos vocês. Vamos lá. Acharam? Amém. Olha só, agora eu vou voltar por aqui, porque isso aqui é aberto. Isso aqui é aberto. Vamos lá. Olha só. Marcos 4. E outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ali uma grande multidão. Ou seja, o dia, Jesus começa um dia ensinando, ok? Aí ele vai ensinar sobre o quê? A parábola do semeador. Depois, a parábola da candeia. Depois, a parábola da semente. Depois, a parábola do grão de mostarda. Aí, o versículo 35 diz assim: e naquele dia, qual dia, gente? No mesmo dia. No mesmo dia. Olha o versículo. E naquele dia, sendo já tarde, porque Jesus passou o dia todo ensinando. Entendeu? Sendo tarde, ele olha para os seus discípulos e diz assim: ó, passamos para o outro lado. Aí eles entram no barco, levam Jesus e vão para o outro lado. Marcos 5. Gadara. E chegando à outra margem. Isso aqui é o quê? Atravessaram. Mesmo dia, continuação de Marcos 4. Tá? Se você pregar dessa maneira, você está sendo preciso. Agora vamos para Mateus 13 e Mateus 14. Mateus 13. Ó, a epígrafe diz assim, ó, a parábola do semeador. Não lembra Marcos 4? Sim. Versículo 1. Aí vamos lá. E temos Jesus saindo de casa. Mateus conta com mais detalhe. E temos Jesus saindo de casa. Naquele dia estava sentado junto ao mar. Ó, junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava ao pé da praia. É o mesmo relato de Marcos 4, é o mesmo. Só que, conforme você vai lendo Mateus 13, muda. O teor do registro de Mateus muda. Aí, isso aí, vem o joio. Aí, Mateus 14 não tem nada a ver com Mateus 13. Entendeu? Aí eu já vi gente pregando assim, porque no dia que João Batista morreu, Jesus estava ensinando junto ao mar. Já era outro dia. Já era outro dia, outra semana, outro mês. Entendeu? Nada a ver. Entendeu? Então, muito cuidado. Muito cuidado, porque eles não estão na ordem. Eu vejo que o Luciano respirar fundo, o Luciano está absorvendo ali. Então, muito cuidado com isso. É comum errar? É. Como eu disse para vocês na aula passada, você não estava. Se eu ver vocês errando, eu gentilmente vou chamar você. Falar, ó, aquele dia lá você errou. Entendeu? Pode ser o pastor Paulo. Se eu for na igreja do pastor Paulo como meu aluno, eu não posso falar no dia. Mas eu mando um zapzinho para ele, ainda que ele não atende zap, manda para a esposa dele, já fala com o pastor Paulo. Entendeu? E fala com ele, aquele dia lá não é bem assim não. Porque depois que você lança a palavra, para ela voltar atrás, já era. Entendeu? Pode acontecer de errar, claro que pode, gente. Entendeu? Então, quando vocês forem ler, leiam com muita atenção. Sempre um capítulo antes, tipo, você vai pegar Mateus 14, leiam o capítulo 13 e leiam o capítulo 15. Entendeu? Aí, olha que interessante aqui. Na Bíblia de vocês, tem isso aqui, ó, chave bíblica. O nome disso aqui é chave bíblica. As referências. Referências. Onde tem os mesmos O mesmo acontecimento de forma sinótica. Entendeu? Isso aqui é chave bíblica. Referência, como você queira, como a pastora disse ali, mãezinha. Entendeu? Então vocês vão vir aqui para ali. Marcos 4 disse isso também. Só que Marcos 4 não contou o capítulo 13 todo de Mateus. Entendeu? Então vocês vão ter uma noção da onde até vocês podem ir e da onde vocês não podem ir. Entendeu, Samanta? Não, eu vi que você está mostrando que tem diferença.
É, pastor. Pegou? Só um minuto. Pegou? Diga porque a minha não tem essas referênciazinhas. Não é esse aqui que você está falando? Isso aqui, Isso, ó. A minha já não tem. Mas, eu vou passar depois aqui para vocês. Não estou ganhando nada com isso, tá? É alguém que eu estudei, fiz mestrado com ele, doutor Alderir Nelson Rocha. O cara é tremendo. Então ele colocou a Bíblia em ordem cronológica. Tá? Eu vou falar para vocês. Ela é um pouquinho cara, mas vale a pena. Tá? Mais ou menos 300 e pouco. Por sorte você consegue encontrar até 200, mas tem vezes que está 200 e pouco, 400 e pouco. Mas dá para dividir. O Joelson fala, depois fala. Fala, Joelson. Se é o caso seu, imagina. Rapaz, sou mais humilde aqui, rapaz. Se aqui a gente aprende com o senhor, imagina que você aprendeu com Eu ainda ele. tenho que ver com o senhor pastor a Bíblia King James. Mas não é isso que eu falo, não. O que eu falo é o seguinte: a gente já leva o nome de estudado. Aí se você lançar uma palavra, Gente, o coleguinha está falando, gente. a qual você volta atrás dessa palavra e você pega uma pessoa talvez crítica com a questão teológica, a pessoa diz, ainda faz teologia. É isso daí que acontece. Isso aí é o problema. Tipo assim, por que eu corrijo assim os meus alunos? Porque, tipo assim, se alguém vê Joelson vacilando, foi isso aí que o professor ensinou pra ele? Justo. Aí eu vou lá e falo com o Joelson, querido, tu vacilou. O dia que alguém cobrar ele, fala, peraí, isso aí que tu falou tá errado. Aí eu já cobrei ele e falo, não, eu me enganei. Eu achei que era dessa maneira, mas meu professor já me corrigiu. Não é dessa maneira não, eu cometi um equívoco. Entendeu? Não, eu só queria falar no texto, né? E geralmente eles põem uma referência, mas não completa. Só uma pequena referência. Isso, de algum texto. para te dar um norte, para te dar uma luz, entendeu? Por isso, tipo assim, é muito bom você ter uma chave bíblica, muito bom, porém vai ser de muita valia para vocês terem essa Bíblia em ordem cronológica. Principalmente você que ministra no altar, ou que tem a oportunidade. Vale a pena, às vezes, ficar, tipo assim, sem uma sandália, né, vida? Sem uma saia, né, vida? Né? Sem uns blazer, para poder investir no conhecimento de vocês. Porque vai ser muito bom para vocês. Muito bom mesmo. Isso eu garanto. Ela é Bible Chrono. Bíblia em ordem cronológica. Para ter noção, ele fez ela primeiro para os ingleses, para os britânicos, para depois trazer ela aqui para o Brasil. Tá? Vale muito. Eu vou chegar com vocês depois, tá? Fica tranquilo. Tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então vamos lá, apostila. 4. O problema sinótico. O problema sinótico é o seguinte: são semelhantes em longos trechos, sequência das pericópes e na forma do texto grego. Diferenciam-se nas escolhas dos temas e nas apresentações do contexto da narrativa. Deixa eu passar para você o que significa pericópes. E também filantropia, né, gente? Pode pagar, Cícero? Pode. Para ter noção, Deus me deu outro polo de teologia, só eu pregando sobre as palavras de Jesus, Marcos 4, semeador, semente, candeia, grande mostarda. Só esse quesito aí. Por quê? Porque eu fiz um pano de fundo histórico e fui contando tudo por detalhe. Entendeu? Então isso aí despertou a curiosidade pessoal, e o pessoal, não, eu quero fazer teologia porque isso aí que o senhor falou, nunca vi ninguém contar por detalhes. Igual quando eu preguei sobre Moisés. Eu vim desde o nascimento de Moisés, aliás, eu vim desde a aliança adâmica, abraâmica, até a saída do Egito. Porque o povo estava debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo, mas não sabia que aquilo ali era uma aliança abraâmica. Quem fez o I aí? Que eu vi? Quem fez? Foi. Então o povo estava debaixo da nuvem e na coluna de fogo, numa aliança que Deus fez em Gênesis 15 com Abraão.
Então eles estão desfrutando de uma promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Estão vivenciando lá na frente. Ou seja, a promessa que Deus fez para a tua vida, se você não colher, a tua filha, teus filhos colhem. Gostei do teu glória. Vou repetir. O que você não colher, gente, a tua semente colhe. Deus é fiel. Quem falou coisa para tu? Eu também estou nessa linha. Começar na Bíblia, para ele lá não sei de quem, começando lá em Gênesis, não sei o quê. Isso é bom, isso é muito bom. Por quê? Porque você mostra para o ouvinte o que aconteceu, o pano de fundo histórico. Do que eu pregar que o povo saiu do Egito, mas como o povo entrou no Egito? Foram para lá por quê? Tem gente ali que não sabe, entendeu? Então isso é muito bom. Vamos lá. Primeiro, pericópio, né, gente? Vamos para o pericópio primeiro. Já está aí. Barulho de celular, gente? No silêncio. Tirando aqui. Ah, sim. Esse caridade pode ser na mesma linha, não. Oi? Ele é embaixo mesmo. Esse aqui? Esse caridade, ele é na mesma linha da continuidade desse outro? Não. Caridade. Pode ser, vou botar no ali. Porque tudo relacionado à filantropia. Você deve colocar aqui também, pode colocar aqui, tipo, desprendimento, generosidade para com outra e caridade. Ou seja, o que é uma pericópia? Toda palavra ofertória é uma pericópia. Porque ela vai citar uma passagem ou um trecho bíblico durante o culto. Tá? Quando eu prego um sermão e eu começo a citar alguns versículos, isso é uma pericópia. Entendeu?
Tipo assim, olha que eu vou ensinar pra você. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar algo. Vai escrevendo, na hora que não você não deixar apanhar. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão pregando sobre portas. Apocalipse 3, 7, 8. Tendo pouca força, não negaste meu nome, entendeu? Por diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, é uma igreja de Filadélfia que está relacionada ao amor fraternal. Porém, dentro de uma pericope, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, que uma porta grande e larga se abriu para mim. Porém, há muitos inimigos. Dentro de uma pericope, Isaías 40, 20 vai dizer que colocarei a chave de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Entendeu? Isso é uma pericope. Entendeu? Você já guarda na manguinha. Entendeu? Deixa eu voltar para aqui. Tu gosta, né? Hã? Isso aí, guarda. Entendeu? Isso é uma pericope. Tá? Uma pericope é tudo que você fala de versículo que está embasado no seu sermão. Tá? Que está dentro do seu sermão, entendeu? Ou palavra ofertória. Todo culto tem uma palavra ofertória. Isso é uma pericope. Tá bom? Filantropia, profundo amor fraternal. Tá? Amor à humanidade. Despreendimento, generosidade para com o outro e caridade. Ou seja, ainda que Lucas tinha tudo para ser um grande, ele foi um grande médico, mas tinha tudo para ser um grande médico que foi, mas tinha tudo para receber um dos maiores salários daquela época. Porém, ele abriu mão do seu salário de médico para cuidar dos escravos e dos feridos e dos servos. Isso é um voto de filantropia que ele fez. Tem que amar muito. Tem que amar muito. Por isso que Teófilo chega na vida de Lucas. Porque Lucas não tem recurso, mas Teófilo tem recurso nele. Eu estou para ver alguém se despendo para fazer algo para Deus, Deus deve algo a alguém, Deus não deve. Deus não deve. Dá em dobro. Dá. Ele diz que dá 100 vezes mais nessa vida. E na outra, mais um tanto. Vamos lá então. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa não. Vamos lá então. Podemos prosseguir? Vamos lá. Postila. Na história da teologia, foram dadas diversas respostas a essas questões, ou chegaram a 4 tentativas de solução. São elas: a hipótese do proto-evangelho, a hipótese dos fragmentos, a hipótese da tradição, a hipótese da utilização. Gente, deixa eu passar para vocês o que significa proto-evangelho.
Aí se vem a pergunta, o que é o proto-evangelho? Eu posso colocar esse define aí, né? Define A palavra. primeira. O que significa proto-evangelho? A palavra proto-evangelho define a primeira comunicação de Deus com os homens. Aí a pergunta que não quer calar: aonde foi feita a primeira comunicação de Deus com o homem?